Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. E o bicho tá pegando, né? Sabe aquela parceria, aquele acordo, aquela química que tinha rolado entre o Lula e o Trump? Parece que a química azedou, parece que não é bem assim. Olha, os Estados Unidos rejeitou todos os termos do acordo do Brasil. O Lula foi lá defender a Venezuela e Cuba contra os Estados Unidos. O Rubio depois veio e fez críticas novamente ao governo e ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, parece, né, que aquele discurso da esquerda azedou. Mas não é porque eles não querem, é o contrário. Foi sempre o que eles quiseram. O Lula entendeu que para ele é muito melhor agir igual Maduro, agir igual o presidente de Cuba e ser inimigo dos Estados Unidos do que ter química com o Donald Trump. Você não entendeu? Calma que eu vou te explicar, tá? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá? Pra gente trazer sempre o conteúdo de relevância para você. Acompanhe aqui, tá? Vamos ver o primeiro vídeo aqui. O Marco Rubio recusa acordo com o Brasil e cobra o Mauro Vieira sobre as ações do Alexandre de Moraes. Ou seja, a ação foi para questionar o Alexandre de Moraes. Dá uma olhada. Preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom para a gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve de fato um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou. Ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Pois é. Isso aí, né, não me causa espanto e nem surpresa nenhuma, né? Não me causa espanto e nem surpresa. O Eduardo Bolsonaro comentou aqui a reunião entre Estados Unidos e Brasil. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então, todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos.
Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Eles falam que o Bolsonaro era autoritário e ditador, né? Quantos deputados foram presos com base em alguma ação do Bolsonaro? Quantos deputados, quantos da oposição foram perseguidos, presos? Nenhum. Ninguém. E agora? Quantos deputados processados? Só da oposição. Quantos deputados perderam o mandato? Só da oposição. Vocês entenderam a regra do jogo. Agora, olha, eu disse para vocês, eu já avisei a vocês, que o Lula é muito melhor para ele ser inimigo dos Estados Unidos, trazer o discurso do Maduro, olha, eu estou defendendo a soberania nacional, trazer o discurso de pátria para ele, do que fechar acordos com o Trump. Agora, para a China, aí pode arreganhar as calças todinhas, né? Dá uma olhada aqui no que o Lula falou, né? Isso é absurdo. O momento errado dessa nota. Agora a gente precisa lembrar que o PT reconheceu. Essa nota que eles estão falando é a nota do PT, reconhecendo a legitimidade do Maduro, do PT, Partido dos Trabalhadores, reconhecendo a legitimidade do Maduro e criticando os Estados Unidos, falando que os Estados Unidos estão violando a soberania do Maduro, ou seja, é deixando claro que o Brasil vai estar do lado do Maduro. A vitória de Maduro e o governo Lula não. Então há uma diferença. Agora, é o partido de Lula, com um novo presidente apoiado por Lula, do partido, e vem no momento em que dão ajuda na relação que Mauro Vieira quer construir. Eu tendo a achar que não foi só a nota. O discurso do presidente da República hoje no PCdoB foi neste mesmo tom. A gente Discurso dele no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, viu? tem já, Bia, esse discurso do Lula? Já temos, vamos rodar. Percebemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. E aí, Otávio? Acho que está arriscando ali uma linha, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos negociar com Estados Unidos, mas vamos manter uma posição histórica do partido de defender a não ingerência de outros países, porque vamos e voltamos é um absurdo mesmo. Um país admitir que tá usando seu serviço secreto para derrubar um presidente, por mais ditador que ele seja, por mais fraudada que seja a eleição. Então ele está marcando ali uma posição. A gente pode discutir aqui se é conveniente ou não nesse momento. Esse é o meu ponto. É o Acho ponto. que no dia de hoje, a nota e essa declaração não combinam. me parece um erro estratégico. Pelo amor de Deus. Olha, que isso? Um país no outro, por mais ditador que seja. Ah, você tá de sacanagem, né? O cara é um ditador, você tem noção de quantas famílias morreram, quantas pessoas morrem quando um ditador tá no poder? Ah, pelo amor de Deus. Só um hipócrita mesmo não comemorou a queda do Saddam Hussein. Ah, pelo amor de Deus, só um hipócrita mesmo não comemorou o fim do Bin Laden, né? Então, cá entre nós, tô torcendo para os Estados Unidos agir logo. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular. A resposta que eu dou pro Brasil, né, em especial para alguns juízes, né, em particular, quem está falando aqui é o Marco Rubio, que citou o Alexandre de Moraes numa entrevista e anunciou que vai ter mais medidas do governo Trump contra o Brasil, né? Preparem a pipoca. Dá uma olhada no que ele fala aqui mais. That not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or. Olha só, o Alexandre de Moraes não só tá indo atrás do Bolsonaro, mas tentou também, né, exercer ações extraterritoriais contra cidadãos americanos. Cara, aqui eu tendo a pensar
que ele está falando da Flávia Magalhães. Que, segundo a Flávia Magalhães, o Elon Musk forneceu os advogados, né, para ela, para tratar do caso, assim como também, né, todas as informações foram repassadas ao Marco Rubio. Então, o jogo tá interessante. Against someone posting online from within the United States. Ou então ele foi atrás também de alguém que estava só postando online de dentro dos Estados Unidos. E é óbvio que eu tô falando da Ludmilla, do Alan dos Santos, dos demais, né? Has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a US response to that. And that's what Então, eles estão violando e eles acham que não vai ter uma resposta a isso? But, we'll have some announcements in the next week or so about what additional Então você pode preparar que nós vamos ter algumas respostas nas próximas semanas steps we intend to take. But it's sobre quais medidas que nós vamos tomar, né? O que nós vamos pegar ali. the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial. Mas não é só mais um fato, né? É mais um capítulo inteiro de opressão judicial no Brasil, né? Oppression campaign that has tried to reach American companies and ele também tentou alcançar empresas americanas. Deve estar citando o caso do Twitter e também da Starlink. even people operating out of the United States. Ele tentou alcançar até pessoas, né, que operavam de dentro dos Estados Unidos. É o que disse aqui o Marco Rubio, tá? É o que disse aqui o Marco Rubio. E enfim, né, várias ações, várias medidas foram tomadas, crimes criados da cabeça dos ministros, né? Vamos lá, a Júlia Zanata fez uma publicação com críticas aqui, a Miriam Leitão, dizendo o seguinte, olha, foi um novo crime criado pelo STF, ataque às urnas eletrônicas. Olha só. É importante essa pergunta porque são muitos núcleos. Esse, por exemplo, é o núcleo 4, vai ser julgado antes do núcleo 3. Depois eu explico o 3. O 4, eles são acusados de ter trabalhado de formas, de várias maneiras para desacreditar e tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Pode parecer assim, mas qual é o problema disso, né? É que quando tira a confiança no sistema eleitoral era uma parte importante do projeto de fazer um golpe de Estado. Primeiro se desconfia, será que a eleição é fraudada? Se a eleição é fraudada, a democracia é falsa. Então é isso que leva. Mas eles fizeram mais do que isso. Quem leu todos os processos... Então, deixa eu entender. Você está diante agora do crime de desconfiança. Se você desconfia de que a eleição é falsa, você está cometendo um crime porque deslegitima uma democracia que você desconfia que é falsa. Tá bom? E tudo que foi divulgado pela Polícia Federal, viu que eles estão em vários momentos falando coisas absurdas e participando de várias conspirações. Em vários momentos falando coisas absurdas. É o crime de opinião aqui, né? Há diversas conspirações. O que são as conspirações? Falando de teoria das conspirações, é isso? A dificuldade é que esse núcleo não tem gente muito conhecida. O outro que a gente viu o julgamento, Jair Bolsonaro foi presidente da República, aqueles generais todos conhecidos, foi ministro da Defesa, ministro-chefe da Casa Civil, ministro do GSI, então eram pessoas mais conhecidas, essas são menos conhecidas, mas não são menos culpadas, né, de envolvimento. Militares, inclusive da ativa, que estavam dentro do Exército, trabalhando, tentando fazer com que aquele relatório do Ministério da Defesa sobre a lisura do acompanhamento, né, do processo eleitoral, queriam que aquele relatório tivesse dito que que o processo era fraudável, né? Então tem gente que atuou ali para tentar distorcer o relatório. Então tem muita gente diretamente envolvida. Então, mas ao mesmo tempo eles não são muito conhecidos. Outra coisa, eles são acusados disso, é a primeira vez que são acusados no processo criminal por atacar o processo eleitoral. O Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça Eleitoral por esse mesmo crime, né? Tá no Código Penal? Não. Mas é crime agora? Agora é. O legislador criou? Não. Mas alguém criou? Sim. Então é crime? Na República das Bananas, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Vamos lá, pessoal. Bora ver
o recado aqui do Milei. O Milei, né, teve uma visita com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou um verdadeiro fiador hoje do governo Milei. Os Estados Unidos acreditam muito na pauta do governo Milei, né, que vai fazer uma recuperação rápida da Argentina. A Argentina que estava numa situação econômica desastrosa, uma inflação que passava de 100%. E aí o Donald Trump propôs aportar 20 bilhões de dólares na Argentina. Acontece que muita gente reclamou falando que o Donald Trump está meio que comprando o voto do povo argentino. Falou, vai apoiar aqui, né, a Argentina. Qual o motivo dele estar dando esse apoio financeiro à Argentina? É só para comprar voto? E aí o Donald Trump completou, falou, é mais ou menos isso aí mesmo. Ou vocês votam no Milei, na chapa do Milei para as eleições legislativas, ou eu não vou apostar na Argentina. Porque eu só vou apostar na Argentina se eu souber que ela vai crescer. Se um esquerdista entrar, ele vai destruir a Argentina. E aí a mídia toda ficou gritando, o Trump está interferindo na Argentina. O Trump respondeu, tá bom, vou dobrar então. Só para vocês pararem de encher o saco. Aí a mídia parou de encher o saco. Porque se encher o saco, ele vai dobrar de novo, né? E aí o Milei mandou um recado antes das eleições legislativas que vão acontecer, né? Logo na boca de urna. E também logo depois de ter encontrado com o Donald Trump, já ainda nessa semana. Olha o que o Milei falou aqui. Argentinos, quiero decirles que estamos en un momento bisagra de la historia. Quero dizer para vocês, estamos num momento crucial, né, da história. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo. Tener 30% de pobres es dolorosísimo. Olha, eu entendo o esforço que vocês estão fazendo. Ter 30% de pobres é muito doloroso. Saiu um estudo agora e a mídia está destruindo o Milei, dizendo que, olha, ainda tem 30% de pobres na Argentina. É um bando de filha da mãe, a mídia. Por quê? Porque reduziu o número da população que se encontra em situação de pobreza. Mas ainda tem 30%. E aí eles estão pondo como se esses 30% fossem todos culpa do Milei. Você entende a insanidade disso? É igual os índios Yanomamis, que ninguém vê falar hoje mais. Foram anos daqueles pobres índios abandonados. Não mudou nada a situação deles. Hoje ninguém fala. Mas na época do Bolsonaro, queriam usar aquilo até para prender o Bolsonaro, né? Pero hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos. Hay 6 millones que salieron de la indigencia. Porém, nós tiramos 12 milhões de argentinos da pobreza. 6 milhões, eles estavam indigentes, né, em situação de rua, famintos, e tiraram. Ou seja, são 12 milhões a menos de argentinos que saíram da extrema pobreza. Mas ainda tem 30. E aí a culpa é do Milei. Vocês entendem o quanto que a mídia é porca? Temos os índices de criminalidade mais bajos da história. Temos os passado de índices 9.000 piquetes a... Temos, né, os índices de criminalidade mais baixos da história e passamos de mais de 1.000 piquetes a 0. Piquetes eram aquelas manifestações violentas, aquelas manifestações que o povo parava as ruas, saqueavam tudo na Argentina. Segundo o Milei, foi a 0. Cero. La inflación viajaba al 1,5 diario, iba camino a convertirse en un número entre el 15.000 y el 20.000%. A inflação era de 1,5 por dia, ia de 20 mil a 30 mil%, né, ao ano. Hoy es 30. Hoje é 30%. Es mucho, es muchísimo, pero vamos por el camino correcto. Ainda é muito, é claro que é muito, mas nós estamos indo pelo caminho correto, tem menos inflação. Menos inflación, hay menos pobres, hay menos indigentes, há menos inflação, há menos pobres, há menos indigentes, tem menos insegurança. Menos inseguridad. Por lo tanto, vamos por el camino correcto. Y si nos acompañan y siguen abrazando las ideas de la libertad. Portanto, vamos no caminho correto, e se me acompanham e seguem
acompanhando o caminho da liberdade. Vamos hacer que Argentina sea grande nuevamente. Vamos fazer que a Argentina seja grande novamente, usando aqui o discurso do Trump, tá? Vamos fazer que a Argentina seja grande novamente. Já estamos na metade do caminho. Estamos a mitad del camino. Esta vez el esfuerzo vale la pena. Por eso les pido que no aflojen. Já estamos na metade do caminho, por isso que esse esforço vale a pena e eu peço para vocês não afrouxarem. Porque la libertad avanza o Argentina retrocede. Porque ou a liberdade avança, ou a Argentina vai retroceder. Cara, assim, como eu queria que o presidente do Brasil hoje trouxesse os índices que o Milei trouxe, né? Como eu queria que fosse assim, mas não é assim, né? Nós temos, pelo contrário, um presidente que fica fazendo demagogia, só correndo atrás de voto e reeleição, né? E se tudo, né, continuar da forma trágica que tá, tem um risco disso acontecer. Lula se reúne com líderes evangélicos no Planalto enquanto decide a vaga no STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e lideranças religiosas no Palácio do Planalto. O encontro ocorre em meio às discussões sobre a possível indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ou seja, vão tentar empurrar para você como se, sabe, sempre tivesse sido assim, um Lula evangélico, um Lula patriota, um Lula que vai estar preocupado com a família, até o dia da eleição. É a mesma promessa da picanha. E o pior é que vai ter gente que vai acreditar. E o pior é o que se presta a esses pastores, né, a fazerem um papelão desse, porque todo mundo sabe que comunista não tá nem aí com família, não tá nem aí com Deus, né? Todo mundo sabe disso. Vamos falar de CPI do INSS? Pois é, matéria da Globo News, CPMI do INSS tem bate-boca entre Sóstenes Cavalcante e Randolfo Rodrigues. Vocês são hipócritas. Dá uma olhada. Presidente, me dá um minuto, enquanto estamos votando. Aqui fica claro a hipocrisia do PT e do governo. No requerimento, quem quer investigar quem roubou aposentado... Não, deixa eu terminar. Eu não deixo. Não deixo porque eu pedi um minuto. Esse comportamento. Eu pedi um minuto. Você incomoda Vossa Excelência eu falar um minuto? A ordem não é essa, presidente. A ordem é essa. Isso sabe por quê? Vocês são hipócritas. Vocês no requerimento passado votaram contra. Quem quer investigar, investiga todo mundo. Eu botei outro, voto esse, porque eu quero investigar quem roubou aposentado. Petista e governo, vocês são um bando de hipócritas. Senhores, por favor, a votação está aberta. Pois é. Mas por que dessa briga aqui? Olha, a esquerda blindou um monte de nome e comemorou que deveriam prestar, né, depoimento lá na CPI do INSS e não foram. Por exemplo, matéria da CNN Brasil, a CPMI do INSS rejeita pedido para convocar o irmão do Lula. Agora você acha realmente que não deveria ser ouvido? Dá uma olhada no que falou aqui o Macron. Olha aí, pessoal, votação do Frei Chico. Vamos ver como é que a esquerda votou? Provavelmente nós perdemos, tá lá, ó. 19-11, esquerda barrou, venceu então o governo, né, que não quer investigar o irmão do Lula, blindar o homem, tá numa, aqui o pessoal comemorando aí, ó, esquerdalha comemorando, tá numa organização criminosa travestida de sindicato que já teve 400 milhões bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal, bando de bandidos, é isso que são, bloquearam então aqui, que o Frei Chico, esse santo que dizem ser, não veio, né, não virá. Então é isso aí, ó, se você tem algum parente que ainda defende esse tipo de gente, saiba que eles defendem roubar aposentado, é isso aí, eles defendem roubar aposentado, não deixe que a gente investigue, e é isso aí, ó, agora vamos comemorar provavelmente com dinheiro também, sabe-se lá da onde. Pois é, né? Fazer o quê? É o que se tornou o Brasil, né? E aí, vamos mais uma, né? PF identifica 3 núcleos em esquema de vendas de sentenças judiciais no STJ. Olha isso, venda de sentenças dentro do STJ.
quem será que comprava essas sentenças? O que será que era fornecido nessas sentenças? As investigações da Polícia Federal envolvendo um esquema de venda de sentenças judiciais no Superior Tribunal de Justiça. Agora deixa eu te perguntar, o estagiário dá sentença? Quer dizer, tem uns que redigem, mas dá a sentença ele não dá. A faxineira dá a sentença? O servidor dá a sentença? Não. Quem dá a sentença é um ministro. E aí havia um esquema de venda de sentenças, né? De 3 núcleos atuando por anos, não é de hoje não, na corte e recorrendo a uma série de artimanhas com o uso de mensagens cifradas e o uso de aparelhos telefônicos de fachada em nome de terceiros para tentar ocultar a engrenagem criminosa. A informação consta de um relatório parcial da PF anexado aos autos do inquérito sigiloso. Olha só, sigiloso, né? Esse tipo de inquérito não tinha que ser sigiloso. Que tramita no STF sob a relatoria do Cristiano Zanin e mira uma rede de lobistas, advogados, empresários e ex-servidores de gabinetes dos ministros, né? Os ministros não são investigados, né? Ainda citou os ministros, falou que os ministros não são investigados, são os servidores, né, que trabalhavam nos gabinetes, mas os ministros não são investigados. É uma rede que existe há anos, né? Aí veio o Jorge Seife e trouxe um relatório. Nesse relatório do Jorge Seife, ele mostra um detalhezinho, né? O senador disse que só no ano passado, esse mesmo STJ, né, do quais os ministros não são investigados, concedeu 9.000 habeas corpus. 9.000 habeas corpus. E adivinha, quem é que foram os mais beneficiados com esses habeas corpus? Traficantes. Levantamento do Jorge Seife aponta que o STJ, esse que está sendo acusado da venda de sentença, o STJ concedeu, pirem, tá? O cabeção aqui, 9.166 habeas corpus em um ano. Em um ano. Por tráfico em 2024. Só por tráfico. O senador vê avanço do narco-estado. Né? Um levantamento feito pelo senador Jorge Seife aponta que o Superior Tribunal de Justiça concedeu 9.166 habeas corpus a condenados ou investigados por tráfico de drogas apenas em 2024, equivalente a metade de todas as decisões favoráveis no tribunal nesse tipo de ação, apresentando à Justiça para arquivar inquéritos, anular processos ou soltar criminosos. Tá bom, né? Tá bom. E aí, não reclame. Porque se você reclamar, falar que você está perdendo a fé nas decisões judiciais, você pode agora incorrer no crime de tentar minar a justiça. Ou se você falar, não, eu não concordo com essas decisões, isso é um absurdo. Saber que juízes, ministros do STJ podem estar envolvidos, né? Podem, supostamente, porque não são nem investigados, a venda de sentença. É o que eu digo. Estagiário não dá sentença. Redige, mas não dá. Entenderam? Então, assim, é uma coisa insana, é uma coisa absurda. E aí, se você criticar, eles vão falar, ó, você está tentando descredibilizar o judiciário. Cadeia para você, né? É isso aqui, né? O Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. A República das Bananas, não é? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Lembrando a vocês que esse editorial tá aqui com o patrocínio da nossa empresa Imigra Mais, para você, tá? Que tá de saco cheio de bancar tudo isso. Para você que tá de saco cheio do Brasil, olha, eu recomendo que você conheça o Paraguai e o Uruguai. E aí você vai entrar em contato com a Imigra Mais. Nós vamos te dar todas as orientações, tá?
telefone é 16 993210648. Não tenho dúvida, é a mais séria e responsável empresa de imigração do Brasil, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.